E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Zona de Distorção e hoje a gente vai falar de uma das sagas mais legais aí dos X-Men, uma das primeiras sagas que foram nesse formato fechado de saga mesmo, do universo mutante. Tô falando de Massacre de Mutantes. Saudações hominídeos, é isso aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa história, os bastidores, onde ela foi lançada aqui no Brasil e qual é a importância dela para a cronologia dos X-Men. Então fala galera, pega seu quadrinho que hoje tem muito X-Men no Zona de Distorção. Tá aqui ó, Massacre de Mutantes. Vem com a gente galera, sejam bem-vindos ao ZDD. Como eu falei, Massacre de Mutantes foi uma das primeiras sagas dos X-Men. Saga que eu digo naquele formato fechado, que vem com um selinho na capa, que envolve vários títulos diferentes. Massacre de Mutantes aconteceu em várias revistas: X-Men, New Mutants, X-Factor, Power Pack e Thor. A saga foi publicada entre 1986 e 1987 nos Estados Unidos e teve na equipe criativa a batuta de Chris Claremont e nomes como o Walt e Louise Simonson, o John Romita Jr., Alan Davis, o Sal Buscema, entre outros. O Massacre de Mutantes, então, ele trouxe várias mudanças muito importantes no mundo dos X-Men, galera. Essas mudanças elas foram sentidas por anos nas histórias aí dos mutantes. É nela que a Kitty, né, e o Noturno são feridos mortalmente e deixam a equipe. E os Morlocks são dizimados pelos Carrascos, a mando do Senhor Sinistro e também tem o Anjo, né, que tem suas asas destruídas. O que a gente sabe que no futuro ele se transformaria no Arcanjo, na morte, né. Cara, que inclusive foi uma cena assim que me impactou demais nessa história aí. Lembro do Anjo, né, com aquelas duas lanças nas suas asas, né. Isso aí me deixou perplexo quando eu vi essa cena nos quadrinhos. Massacre de Mutantes saiu originalmente aqui no Brasil nas edições 31 a 34 da revista X-Men da Abril, de 1991. Em 1997, a Abril publicou um encadernado em formatinho com todas essas histórias. Já na época da Panini, saiu pela primeira vez aqui, ó, nos maiores clássicos dos X-Men, número 3, de 2005. E depois a Panini publicou de novo num encadernado em 2013, é esse aí que o Moisés tem, que ele tá mostrando aí. E a trama é o seguinte, a história já começa mostrando as consequências da batalha entre os mutantes contra o Nimrod e o Clube do Inferno. Alguns mutantes ficam feridos, outros com os poderes comprometidos, o que é o caso do Noturno. Nós temos também a Vampira, que havia acabado de ingressar na equipe dos X-Men depois de fazer parte da equipe da Irmandade dos Mutantes. Um grupo de vilões chamado Carrascos invadem os túneis dos Morlocks, aqueles mutantes deformados que viviam nos esgotos de Nova York. E lá os Carrascos acabam chacinando boa parte dos Morlocks. Os X-Men tentam impedir, mas a Kitty, o Noturno e o Colossus ficam gravemente feridos na batalha. Nessa pancadaria, o X-Factor também se envolve nessa luta e o Anjo tem as suas asas pregadas na parede por dois Carrascos. O Thor logo chega para ajudá-lo, só que naquela época o Thor estava amaldiçoado pela Hela e ele estava com os ossos quebradiços. Nessa luta também se envolveram os Novos Mutantes e o Quarteto Futuro. Foi uma pancadaria generalizada. Um dos integrantes dos Carrascos é o Dente de Sabre e o Wolverine logo reconhece aquele velho inimigo. Vários Morlock feridos, assim como alguns X-Men também, como a Kitty, o Kurt, o Peter, eles são levados para a ilha para serem tratados lá. E após muitas baixas, os X-Men acabam recebendo um novo integrante na equipe, a Psylocke, a irmã do Capitão Britânia, que tem poderes psíquicos. O Massacre de Mutantes, o que a gente pode dizer, né? Que não é uma saga em vários capítulos, que você lê na sequência para poder entender. É mais um grande evento assim dos X-Men, né? É o massacre dos Morlocks, a gente pode dizer, né? O que é legal é que a gente vai vendo os desdobramentos disso em várias revistas. A saga abriu o caminho para várias sagas que vieram depois. A partir do Massacre de Mutantes virou uma tradição os X-Men terem uma grande saga todo ano. Depois a gente sabe disso que nós temos a queda dos mutantes, né? Mas o que é mais interessante são os bastidores por trás da saga. Originalmente o Chris Claremont queria trazer dois personagens criados pelo Alan Moore nas histórias do Capitão Britânia para serem os vilões dos X-Men por uns 2 anos, Jim Jaspers e o Fúria. Quem leu as histórias do Moore com o Capitão Britânia conhece esses dois.
Jaspers era um cara meio enlouquecido que conseguia distorcer a realidade, e o Fúria era um autômato que tinha como única diretriz dizimar super-humanos. Jaspers e Fúria iam se mesclar e seriam os responsáveis não só por dizimar os Morlocks, mas também ferir Kit, Colossus e Noturno, assassinar alguns membros do Clube do Inferno e matar os X-Men na saga Queda dos Mutantes, que viria em seguida. Só que a Marvel tinha acabado de publicar a fase do Moore do Capitão Britânia e não pagou nem um tostão de royalties para ele. O Moore ficou pé da vida e foi aí que iniciou a sua briga com a Marvel pelos direitos das suas criações. A treta ficou gigante, foi parar na justiça americana e a Marvel proibiu que os personagens criados pelo Moore fossem usados nas revistas americanas. Sem poder usar nem o Jasper nem o Fúria, o Claremont acabou criando outros personagens e foi aí que ele criou os Carrascos. E logo depois ele introduziu seu líder, o Casca-Grossa, o Senhor Sinistro, para matar os membros do Clube do Inferno, mais especificamente o Harry Leland e o Friedrich von Roon. Ele criou o Super Sentinela, o Nimrod, que foi quem eu mencionei lá no começo, que foi quando iniciou essa grande batalha que dá início ao Massacre de Mutantes. E para matar os X-Men na Queda de Mutantes, o Chris Claremont criaria o vilão adversário. Mesmo assim, o Chris, seguiu com seu plano de criar uma equipe de mutantes na Inglaterra, o Excalibur, que todo mundo gosta, Tem o Noturno, a Kitty Pryde. Essa equipe trazia nos desenhos do Alan Davis, que desenhou o próprio Capitão Britânia, na fase do grandíssimo Alan Moore, do Watchmen e do Monstro do Pântano. Todo mundo ama o Alan Moore. O que é legal é que tinha na equipe o próprio Brian Braddock e a sua namorada, a Megan, além de usar muito do universo do Capitão Britânia da sua revista solo. Além de tirar a Kitty e o Noturno dos X-Men para colocá-los no Excalibur, o Claremont também tinha outros planos para os X-Men. Importante dizer que o Colossus também deveria ter ido para o Excalibur, mas depois mudaram de ideia e ele volta para os X-Men. O Claremont queria mais personagens femininas nos X-Men. Ele sempre teve preferência por escrever personagens femininas. E também queria usar outros personagens, alguns novos no universo Marvel, como Longshot, e outros que tinham ficado meio no ostracismo, como a Cristal e a Psylocke, que já entra na equipe em Massacre de Mutantes. Massacre de Mutantes era para ser uma saga só da revista dos X-Men, mas a Louise Simonson queria também expandir a história para outras revistas que ela também escrevia, como os Novos Mutantes, X-Factor e o Quarteto Futuro. Mas o marido da Louise, o Walt Simonson, também resolveu expandir as histórias. Ele já desenhava os X-Factor e também decidiu expandir as histórias também para as revistas do Thor. Muita gente acha que é nessa saga que o Apocalipse transforma o Anjo no Arcanjo. Aqui ele ainda estava recrutando outros Cavaleiros do Apocalipse, e o Arcanjo ele surge somente na saga Queda de Mutantes. Além dos momentos antológicos que a gente citou da saga, tem outros que merecem destaque. O Colossus, ele mesmo, todo mundo gosta do Colossus, Aquele gigante totalmente metálico. O que é legal é que sempre tinha sido, o Colossus tinha sido um rapaz puro de coração, sem muita violência. O que é interessante é que na cena ele quebra o pescoço do carrasco Maré Selvagem, após ele ferir o Noturno gravemente. Depois a gente veria que os carrascos eram clones criados pelo Senhor Sinistro. Eles sempre continuavam reaparecendo vivos. O Wolverine enfrenta o Dente de Sabre, nossa senhora, que batalha, em batalhas sangrentas. Foi a primeira vez que ligaram o Logan ao Creed, que originalmente era um vilão do Punho de Ferro. O Magneto na época era líder dos X-Men. O Professor X estava no espaço se tratando com os piratas siderais. As asas feridas do Anjo teriam que ser amputadas. Warren ficaria muito deprimido por perder as asas e aparentemente se mataria. Mas depois a gente veria que ele recebeu asas metálicas do Apocalipse e viraria a Grande Morte, um dos Cavaleiros do Apocalipse. Massacre de Mutantes é uma saga muito legal dos X-Men. Não é a melhor coisa já feita com os mutantes, mas é uma saga muito importante que muda muitas coisas para a equipe como um todo. A saga trouxe mudanças profundas para os mutantes e também para a forma como a Marvel estruturava suas histórias.
A partir daí ficou mais fácil condensar as sagas em encadernados, e esses grandes eventos anuais passaram a alavancar as vendas e ajudaram na divulgação das revistas. E agora vem fazer um anúncio para vocês, para quem estava ligado aqui nos nossos programas do ZDD, sabe que nós estávamos fazendo um sorteio de uma pacoteira de HQs. E quem ganhou as HQs foi o Douglas Clan. Parabéns, Douglas. Entre em contato com o Rafa que ele vai enviar sem custo para você essa pacoteira de HQs. Uhul! Então galera, foi isso aí, Massacre de Mutantes, essa mega saga sensacional aí dos X-Men. Arte do grande John Romita Jr., Romitinha, cara, eu adorei. Bate-papo sensacional aí com os meus amigos André e Rafael. Te espero aí então no próximo Zona de Distorção, com mais arquivos, mais documentários e tudo sobre os personagens da Marvel e da DC. E você, o que acha da saga Massacre de Mutantes? Que outras sagas legais das HQs vocês queriam que a gente trouxesse aqui pro ZDD? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, dá um like aqui no vídeo e lógico, ativa o sino para você sempre ficar ligado quando tiver vídeo novo aqui no ar. Em breve a gente está de volta com mais um conteúdo bem legal aqui no Zona de Distorção. Valeu, até mais!